Muito boa noite para todo mundo. Hoje é 19 de julho de 2023 e vamos para o resumão do dia, pessoal. Acho que eu consertei o áudio aqui, peço desculpas pelo resumão de ontem. Nossa, eu fiquei muito chateada que o áudio estava atrapalhado. Eu acho que é coisa da internet, por causa da forma como eu gravo o áudio. Mas enfim, espero ter resolvido. Vamos ver se ficou melhor e vocês me contam, ok? Mas vamos lá, pessoal. Vamos para o resumão do dia, vamos falar de mercados. Bom, bolsas na Ásia, pessoal, fecham aqui mistas, tá? Algumas fecham levemente positivas, outras levemente negativas, mas nada demais. A Ásia segue meio desmotivada desde domingo, com os indicadores fracos da China e aguardando novas informações em relação a isto, né? O mercado espera algum anúncio, eventualmente, sobre os estímulos na China, que não tem acontecido. E eu venho falando isso aqui com vocês. Então, sem um driving específico, sem um direcionador para que as bolsas da Ásia tomem algum rumo ou no positivo ou no negativo, vai ser isso. Elas vão ficar levemente positivas, levemente negativas, mas nada demais, certo? Bom, indo agora para as commodities, pessoal. O minério de ferro hoje no positivo, ele estava positivo no início da manhã e permaneceu positivo ao longo do dia, aumentando só um pouquinho sua cotação aí desde o período da manhã até agora, tá? E o petróleo, minha gente, ele estava no positivo de manhã, tá? Ele estava no positivo. Só que o que acontece? Lá no inicinho da tarde saíram dados de estoque de petróleo bruto nos Estados Unidos. E os estoques eram para ter diminuído mais. O mercado esperava que os estoques tivessem sido mais usados do que de fato foram. Tá? Então, se eu usei pouco do estoque, eu tenho um estoque maior do que eu preciso ou maior do que eu esperava, e isso provoca a queda do preço do petróleo. Então, o petróleo, ele que estava no positivo pela manhã, vira e fecha no negativo no dia, tá ok? Mas levemente negativo, né? O WTI aí fecha $75 e o Brent, que não é mais, era a referência da Petrobras, fecha $79, perde os 80 aí, ok? Bom, vamos vir aqui agora para as bolsas da Europa, pessoal. Bolsas da Europa também mistas, tá? Na verdade, vamos lá, tivemos indicadores econômicos hoje na Europa, minha gente. Vamos começar pelo Reino Unido. A bolsa do Reino Unido sobe quase 2% no dia de hoje por causa da inflação que saiu lá. Hoje saiu a inflação ao consumidor e a inflação ao produtor no Reino Unido. E apesar de alta, pessoal, ela veio menor do que o mercado esperava. Então vamos lá, eu peguei os números aqui para vocês. Mês passado, a inflação ao consumidor no Reino Unido era de 8,7%, muito alta. E o mercado esperava que caísse para 8,2%, só que caiu para 7,9%. Então o mercado do Reino Unido entrou em festa, ok? Então esse foi o grande motivador do Reino Unido ter fechado com quase 2% de alta. Em contrapartida, saiu também, minha gente, eu estou olhando os números aqui para passar para vocês. Saiu também o CPI, que é a inflação ao consumidor da zona do euro. E lá, eles não tiveram a mesma sorte. A inflação ao consumidor, o núcleo da inflação, lembra quando eu falo com vocês que os bancos centrais olham o núcleo, principalmente serviços, que a inflação está pegajosa, etc? Pois bem, o núcleo da inflação subiu na zona do euro, de 5,3, que foi o realizado do mês passado, para 5,5. O mercado esperava aí uma inflação mensal em junho lá de 0,3 e veio 0,4. Ou seja, a inflação no Reino Unido, por mais que esteja menor do que a inflação na zona do euro, por mais que esteja menor do que a do Reino Unido, ainda assim mostrou que ela não consegue cair disso. Ela não consegue perder essa casa aqui do 5,3, 5,2, 5,4, tá? E isso acabou deixando boa parte das bolsas, inclusive o Eurostoxx, negativo, ok? Negativo, mas levemente negativo, tá, minha gente? Nada muito catastrófico, não. Mas, de qualquer forma, tirou o ânimo das bolsas da Europa. Essa inflação pior da zona do euro, tá? Traz aí a convicção de que o Banco Central Europeu vai ter que seguir aumentando os juros por lá. Certo? Então, tivemos cenário de bolsas na Ásia mistas, bolsas na Europa mistas, commodities pela manhã estavam no positivo, porém, de tarde, o petróleo vira para o negativo, ok? Vamos falar dos Estados Unidos agora, minha gente. Estados Unidos, aqui eu já vou mostrar para vocês as cotações. Estados Unidos fecha bem dentro da estabilidade, tá? A Nasdaq até que fecha no 0 a 0, ela estava negativa no dia de hoje. Ela chegou a negativar no dia de hoje.
mas ela fecha bem dentro da estabilidade. Então, Nasdaq com zero, eu tô mostrando aqui, mas é aqui. Aqui, ó. Pronto. Nasdaq, ó. Eu tô mostrando para vocês. Então, Nasdaq fecha com 0,03 de alta, 0,0, né? Dow Jones 0,31, S&P 0,24 e o Russell 2000 0,19. Então, assim, é uma leve alta, nada demais, tá? Eu estava comentando com vocês que a Nasdaq estava no negativo, porque como agora, no fechamento de mercado, sairia balanços de empresas tech como Netflix e Tesla, a Nasdaq operou bem cautelosa, com medo do que estava por vir, ok? Então, se a gente vier aqui, deixa eu tirar o Brasil daqui para a gente falar primeiro daqui. Então, nós temos o S&P, ele ficou dentro da estabilidade a madrugada inteira, tá? Logo de manhã, eu vou comentar com vocês sobre os indicadores que saíram nos Estados Unidos, mas logo de manhã, eu já vou comentar já de uma vez. De manhã nos Estados Unidos, pessoal, saíram licenças de construção, tá? E veio um pouco pior do que o último mês, não foi nada demais, gerou uma volatilidade. Olha o Russell 2000 na hora do indicador, mais ou menos. Gerou uma volatilidade no mercado, mas nada demais, tá? E construção de casas novas também veio um pouco pior do que o esperado, mas não fez preço no mercado. O mercado acabou positivando pela manhã, tá? Ele fica bem positivo. Esse aqui é o S&P, esse aqui é o Russell, esse aqui é a Nasdaq e esse aqui é o Dow Jones. Então a gente pode ver que eles ficam positivos pela manhã, mas ao longo da tarde eles vão devolvendo esta alta, principalmente a Nasdaq, tá vendo? Ela fica alta ao longo do dia, depois ela devolve. Principalmente aí na cautela dos balanços que estão por vir. Eu acho que o balanço da Netflix, inclusive, saiu, mas eu confesso que eu ainda não olhei. Aqui, pessoal, só uma curiosidade, ó, esse daqui é o petróleo. Quando saem os estoques de petróleo, o petróleo estava no positivo, né? Lembrando que esse daqui é a abertura de ontem para hoje. Então, o petróleo estava no positivo, porém, percebendo que os estoques foram menos usados de petróleo bruto dos Estados Unidos do que o mercado esperava, ele acaba fechando no negativo. E essa daqui é o dólar, frente aos pares de moedas, principais moedas, que é o DX, que fecha aí levemente positivo. Certo? Então, Estados Unidos em movimento de cautela no dia de hoje. Cautela por quê? Esperando os balanços que sairiam só depois que o mercado fechasse. Então, os investidores preferiram não tomar risco até analisar esses balanços com calma. Ok? Bom, agora vamos falar aqui de Brasil, pessoal. Vou trazer o gráfico aqui de volta para vocês. Bom, aqui, ó. Pronto. Nosso Ibov, pessoal, fecha com 0,25 de queda. Ao longo do dia, a queda estava mais expressiva, mas ele acaba se recuperando e fecha com uma queda de 0,25. De novo, pessoal, vou dar um zoom aqui. Eu trago para vocês aqui, ó, aqui dá para ver. Eu trago para vocês aqui o gráfico diário do Ibov, tá? Não se atentem a quedas, essas coisas, se atentem a regiões. Observa, eu falei isso com vocês no resumão de ontem, vou repetir. O Ibov, a nossa bolsa, está no mesmo patamar há dias, muitos dias. Por quê? Porque a gente não tem novos drives, porque Brasília está de férias, porque os gringos não estão operando. O volume financeiro negociado hoje, minha gente, foi de 21 bi. Lembrando que a média de junho, eu falei com vocês ontem, foi de 30. Então, assim, estamos com o nosso Ibov dentro da estabilidade a dia. Sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho e fica nessa. Já o dólar, pessoal, esse daqui é o dólar diário também. O dólar fecha com 0,60 de queda, tá? Eu li bastante e o relato é que analistas informaram a entrada de fluxo comercial e quando entra fluxo no país, precisa se comprar real e vender dólar e por isso que o dólar cai. E por isso que o nosso dólar hoje fecha com 0,60. Esse é o dólar futuro, tá? Fecha com 0,60. Vale lembrar, pessoal, por que os analistas acreditam que seja fluxo comercial? Porque essa movimentação aconteceu em vários emergentes. Se a gente voltar aqui, ó, olha, no México o dólar caiu, na Turquia, que não é muita referência, o dólar caiu, na Arábia Saudita o dólar caiu, não fica nessa tabelinha, mas fica aqui em cima, que a gente compara também, ó, no Chile o dólar caiu. Então, frente a vários emergentes, o dólar caiu no dia de hoje, tá? A queda do dólar no Brasil foi mais expressiva, inclusive, do que nos outros países, tá? E só onde está, então, assim, nós tivemos nossa bolsa levemente negativa e o nosso dólar mais pesado no dia de hoje, tá? Só um destaque para o dia de hoje, pessoal, que a VEG soltou seu balanço e veio muito positivo, o mercado achou muito bom o balanço da VEG e ela subiu praticamente, acho que foi quase 5% no dia de hoje, tá?
Então, é só um destaque aí que os balanços do Brasil estão começando. Essa semana acho que era só a VEG que teria para sair, aí na semana que vem não. Na semana que vem a gente tem mais empresas e os balanços daqui do Brasil começam a vir de vento em popa também, ok? Mas é isso, minha gente. Então, assim, tivemos oscilações ao longo do dia? Tivemos, mas de bolsas todas dentro da estabilidade, sejam elas no positivo ou no negativo. Já o dólar, frente a emergentes, caiu em vários países e frente a potências, que são os pares de moeda do DX, no positivo no dia de hoje, mas uma realização dada a queda que nós tivemos aí nas últimas semanas, tá? Por fim, pessoal, eu anotei um ponto aqui para eu não esquecer de comentar com vocês. Amanhã, o ministro da Fazenda, nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele fará um lançamento no Rio de Janeiro que é chamado Agenda de Reformas Financeiras do ciclo 2023 e 2024. Pode ser que não faça preço no mercado, mas o mercado ficará atento às falas dele, já que a ideia, esse encontro, vamos lá, esse encontro ele começa às 10h30 da manhã e as pautas são mudança no mercado de capitais, opa, aqui pode fazer preço. No mercado de crédito, no mercado de seguros e de previdência complementar. Ok? Então, as falas de amanhã do Fernando Haddad podem movimentar a nossa bolsa e o nosso dólar, então a gente, como operador, precisa ficar atento a isso. Certo? Mas é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido e até o resumo de amanhã. Deixa eu voltar para a tela cheia. Isso. Pronto. Agora até o resumo de amanhã. Beijo.